Show de bola. Eu sempre falava para a Catherine, cara, se fazendo na força do ódio, você está tendo esse resultado, quando você começar a fazer por amor, velho. Mas eu quero deixar umas pulguinhas atrás da orelha aqui. Por exemplo, Sempre é bom. sabe aquele. Teve uma parada num jogo aí, não vou lembrar quais foram os times, que eu sou ótimo de futebol, como de avião, entendo muito. Aí teve uma parada aí que o cara foi chutar a bola, ela bateu na nuca do zagueiro e foi pro gol. Ele tomou um gol contra. E aí esse cara vai falar assim, mas ele não queria fazer o gol agora, ele fez o gol contra. Não, ele queria fazer o gol sim, só não era no dele. E aí entra aquela parada da proporcionalidade, onde as coisas têm a mesma força em ângulos diferentes. Eu não controlo exatamente o resultado. Eu controlo a minha intenção. A minha intenção foi bater para frente para fazer o gol. Só que tinha um cabeção na frente e a bola entrou no meu gol. E isso acontece. Agora a gente está falando de intenção. E o Wagner, na última vez que a gente conversou, ele falou: o cara chega de camisa cavada, bermudão, e fala para você: fica tranquilo que eu vou te operar agora. Você deixa. Cara, olha que boa intenção. O cara saiu de Angra dos Reis, no meio de uma festa, atravessou o mar a nado para ir lá atender o Wagner. Chegou, não estava de avental, sei lá, jaleco, ele estava de bermudão. E aí? A intenção é boa. Como é que é? Uma outra coisa, a intenção do médico é sempre salvar a vida, mas nem sempre rola. O É médico porque não tem intenção de matar. tem coisa que não está no controle dele, né, cara? Exato, cara. Tem E coisa que aí, não está no velho, controle. quando a gente fala de intenção, e independer do ponto, uma das coisas que eu faço é o EFT. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente Uhum. sim, que é a acupuntura sem agulhas. São pontos de toque. E aí eu entendi que não interessa onde eu toco. Só interessa que eu toque. Não interessa onde. Então, tem gente que vai fazer os 9 pontos na cabeça, tem gente que vai fazer o quê? E eu não faço nada disso. Eu faço, não, pega, toca em você, bate palma, vai. Depende da pessoa. Cara, é só a intenção. E uma outra coisa que eu sempre falo para a Catherine, e ela racha de rir quando acontece, é sobre o pilar energético. Porque é que as pessoas vão ao médico e se ele falar que o cara vai morrer, ele sai de lá já fazendo um plano funerário. A credibilidade dele traz uma plausibilidade para a coisa que talvez não Autoridade, né? exista. É autoridade. Autoridade. Só que ele é o pilar energético. A Catherine, por exemplo, quando ela ia atender as alunas dela, eu falava sempre para ela: olha, elas vão te sugar, porque você é a referência. E uma das coisas que as pessoas não percebem, principalmente vários terapeutas e vários professores que dão muitas aulas e abrem uma telinha assim e acham que estão protegidos do outro lado e abrem uma telinha, uns 100, 200 cabecinhas ali e, de repente, a mulher dele pergunta: cadê a chave do carro? Ele fala: peraí, chave do carro, chave do carro. Cara, você foi minado, sugado, porque você é a referência daquele momento. Então, os terapeutas e os professores, os mentores, eles precisam se recarregar. Eles têm que ter um lugar onde eles recarregam essas energias e filtram tantas outras. Vou falar um negócio para vocês aqui que é muito interessante, talvez, e talvez cause uma certa estranheza para as pessoas. Eu fiz teologia, adoro Bíblia, mas eu sou um bandista. E as pessoas Olha, falam: caramba, que porra é essa? Cara, e aí eu te falo: quer conhecer de energia, mano? A Foto Kirchner já fotografou diversas vezes pessoas incorporadas e a energia é outra.
não é a mesma. Então, tem experimentos científicos que comprovam essa energia. E o que acontece ali? Apenas a intencionalidade. A mesma coisa que acontece com o paciente quando ele sai de casa para ir num consultório fazer acupuntura e ele já sabe que são residentes, estudantes e tal. A mesma coisa acontece quando você sai para ir em um curso de desenvolvimento pessoal, acontece quando você sai para ir para a igreja, acontece quando você vai a um centro espírita. Você já começou o processo antes, quando decidiu colapsar essa onda. Começou tudo antes, na sua intenção. A gente parte que tudo é mental, né? Não tem para onde a gente correr. Não tem jeito. Tudo é mental. Tudo é mental. O Wagner quer falar. Eu lembrei aqui, cara, uma pena que o Marco não está aqui, eu vou roubar essa história dele. Depois ele conta direito essa história. Não sei se eu vou saber contar com a mesma maestria dele. Mas ele fala que um amigo dele é oftalmologista. Uma parte de vocês já ouviu falar. Que o amigo dele é oftalmologista e ele atendeu um camarada lá. E esse camarada estava com a visão muito ruim, né? E ele falou, cara, se você não cuidar da sua visão agora, em algum tempo você vai cegar, cara, porque você está num processo degenerativo aí grande. O cara saiu lá da clínica lá e muito triste, até que ele conheceu um camarada que fez um processo de hipnose com ele. E ele começou, cara, a ter uma visão boa. A partir do processo de hipnose, ele começou a ter uma visão boa. Então, ele voltou a jogar bola, ele voltou a se divertir sem precisar de óculos, estava muito bem, voltou a dirigir, não sei o quê. Aí, um belo dia... Chegou dirigindo no consultório. Chegou... aí ele, normal, o cara falou assim, cara, o médico resolveu ligar para ele, porque ele não voltou mais lá, né? O médico resolveu ligar para ele e falou, e aí, como é que você está? Ele, doutor, estou muito bem, estou enxergando muito bem e tal, não sei o quê, estou dirigindo de novo, pô, não tenho mais problema de visão nenhum, não sei o quê. E, cara, que fantástico, mas, pô, você se importa de dar um pulo aqui só para eu entender o que aconteceu com você? O cara falou, não, vou aí. Pegou o carrinho dele e foi lá no médico. Chegou lá, o médico botou ele lá no aparelho e falou, cara, não sei o que aconteceu, mas eu preciso te dizer uma coisa importante. Sua visão está muito, mas muito pior do que da última vez que você esteve aqui. Mas, se você está enxergando, tudo bem, te agradeço por ter vindo aqui, mas eu preciso te dizer que sua visão está muito, muito pior do que quando você esteve aqui da última vez. Cara, resultado, o cara saiu do consultório, daqui a pouco bate a secretária lá na porta do médico e fala, doutor, o plano que teve aqui agora está lá embaixo porque ele não está conseguindo sair da portaria, que ele não está enxergando nada. O médico desfez, cara, tudo que o cara da hipnose trabalhou nele para que ele pudesse apenas, com a intenção de entender o processo, respeitando o que tinha sido feito antes, mas ele mexeu na neurolinguística dele, porque ele entrou na PNL do cara, na programação, desprogramou tudo que o terapeuta fez, e o cara voltou a ter os sintomas da visão que ele tinha antes. Essa é a história do Marco. O Marcão conta com muito mais alegria até. Cara, e é muito doido isso, porque o que é hipnose? Não é utilizar da comunicação para alterar o resultado e gerar uma nova realidade? É isso, cara. Alguém, na verdade, o médico hipnotizou ele o contrário. Eu não sei o tamanho do exagero que existe nessa história, mas ela serve para ilustrar de verdade como funciona, né, cara? A nossa intenção, quer dizer, o médico com uma boa intenção de só entender o processo, desfez toda uma programação de alguém que estava vivendo teoricamente bem com aquele problema, né? Ainda que tivesse sendo agressivo para o olho dele, mas ele estava enxergando, estava feliz e tal, de modo que o cara não conseguiu sequer sentar no carro para dirigir novamente, né? A gente começa a ver uma porção de história dessa virar realidade, né? Quando começa a ler Quebrando o Hábito de Se Tornar Você Mesmo,
Como se tornar sobrenatural, esses livros do Joe Dispenza é isso daí, é você alterando o teu DNA, as tuas células todas através da tua nova maneira de pensar, né? E eu posso falar isso daí de carteirinha, porque eu acho que eu ouvi essa história na primeira live que a gente fez, o Marcão acho que contou essa história. Isso já tem um tempão. E começando a estudar isso tudo daí, de expansão da consciência, da gente mudar a nossa intenção, eu era um cara que eu falava toda vez de noite, eu falei, cara, eu não estou enxergando nada no telefone de noite, sabe? Chegava no final do dia, aí eu falava isso, e cada vez estava pior, cada vez estava pior, pior, pior. Aí quando eu li o Quebrando o Hábito de Se Tornar Você Mesmo, eu falei, cara, eu vou mudar esse negócio, vou fazer o teste comigo. Aí comecei, cara, eu usava óculos, meu óculos quebrou, eu parei de usar óculos, cara, eu enxergo tudo, mano. Também não quero que ninguém fale para mim que minha visão tá ruim, não. Mas é interessante, porque... Marcão tá até com, o Luiz está com medo, o Diomário, de fazer isso. É isso aí, não, não Ele não não. enxerga tanto assim. Cara, mas é muito engraçado, porque quando eu sinto uma dificuldade, eu viro assim e falo, não, tá difícil agora, mas daqui a 5 minutinhos vai ficar legal. E fica, entende? Porque é a forma mesmo de você pensar. Porque se você começa a adaptar esse jeito de pensar, você está jogando energia para aquele lugar, não é? Você Luiz, está e tem tanta coisa, cara. potencializando. Cara, Jesus fazia isso. Só pegar o gancho do Luiz aqui, Diomário, já te passo. Voltando, por exemplo, do futebol, cara. Antigamente eu assistia futebol, Luiz, e sofria. Porque quando o time adversário ia atacar, eu ficava, cara, não pode tomar gol. Hoje eu penso, cara, temos que fazer gol, temos que fazer gol. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Cara, aí você sofre menos, porque você torce para fazer gol, não para não tomar. É isso aí. Isso vale para o jiu-jitsu, vale para tudo, né, cara? Pô, O Sêneca, né, falava muito sobre isso, né? Pensa no que você quer e não no que você não quer. Epicteto também, pô. Epicteto, esses caras eram bem assim, e né? milenares, né? Caras milenares. Mas Jesus fazia muito isso, né, cara? Jesus chegava e falava, você acredita, você quer? Então vai, É isso aí. é você. Não sou eu, é você. Né? Então, assim, ele fazia isso o tempo todo. E é legal. Vocês concordam que os milagres de Jesus eram... Vou dar uma porretada aqui agora. Ó, a intenção dele era boa, né? Fazer um milagre. Mas vocês concordam que ele era temporário e incompleto ou não? Eu Sim, acho sim, que até depende. porque, por exemplo, vou citar o milagre lá, né, do acamado. Ele tinha que levantar e levar, e agora vai fazer por onde? Porque se ele parasse de acreditar, ele voltaria para a condição antiga. No meu entendimento, é isso. Vai lá, Levanta e anda, a sua fé te curou. Não, mas é justamente isso daí, vai durar enquanto a pessoa acreditar, entende? Se ela traz isso para a realidade dela e ela realmente acredita que nunca mais vai voltar para aquele problema que ela tinha, está resolvido. a gente está Né? falando aqui de intenção, mas isso aí você leva para a fé, né? O cara andou sobre as águas até enquanto ele não duvidou, né? Mas, cara, mudando um pouco, você imagina o seguinte, tudo isso que nós estamos falando no mundo da criança, né, cara? A gente que tem filho, a gente sabe. Imagina no mundo da criança o quanto isso influencia na percepção de mundo das crianças, de acordo com aquilo que a gente faz, daquilo que a gente permite que ela acredite, daquilo. Às vezes, isso quando eu tive meu primeiro filho, né? Meu filho já está com 18 anos mais velho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu já tinha isso muito claro para mim. Eu ouvi alguém dizer o seguinte, que às vezes pela nossa comodidade de não querer acompanhar o filho, você fala, ó, não vai no escuro não, que lá tem bicho-papão. Cara, você entendeu? A nossa comodidade de não ter que levantar e ir com o filho, ou acender a luz, ou alguma coisa, você cria um monstro na cabecinha dele para que ele atenda aquilo que você deseja. Não que... Porque, cara, não faz sentido nenhum você criar uma ilusão de um bicho-papão no escuro. Mas a gente cria, ou algumas pessoas criavam, para que ele não tivesse que fazer o menor esforço, né? É melhor ficar aqui e falar que tem bicho-papão, ele ficar aqui do meu lado com medo,
do que eu tornar ele forte, ir lá e olhar que não tem nada, e quando ele quiser ir lá, eu ter que acompanhar, não manipulação. Isso é feito até hoje com a gente. E Sim. a criança, ela não tem nenhuma dos nossos filtros, das nossas travas. Ah, não é, eu vou desconfiar. Não, ainda mais se forem os pais. Se ninguém ensinar que o escuro é perigoso, ele vai no escuro. Olha como a criança acredita em qualquer coisa que os pais falam. Domingo, o meu filho pisou numa abelha. Ficou marcado o pé dele, ele não queria que ninguém chegasse perto, chorou. Quem aqui já levou por causa de abelha sabe quanto que dói. Chorou. Ele tem 5 anos. Daí eu falei, eu vou fazer o quê? Agora, o que eu faço aqui? Aí eu falei para o meu marido, o que tem aqui? Eu não estava em casa, ele falou assim, tem gelo. Eu falei, vai gelo. Ele não queria nem que chegasse com o gelo perto do pé dele. Daí o que eu fiz? Eu peguei uma pedrinha de gelo, enrolei no plástico, então gelado mesmo, quase não tinha mais. E eu falei assim, você vai melhorar a hora que a gente fizer 5 vezes. Eu vou encostar, eu vou contar até 3, vou tirar. E fui. Aí eu contava 1, 2, 3, tirava o véu uma vez. Espere, você vai ver a hora que chegar no 5. E fiz. A hora que chegou no 5, eu falei assim, tá melhor? Ele melhorou bastante, mas ainda tá doendo um pouquinho. E isso o dedo dele já tinha inchado, já tava vermelho, afinal era uma abelha. Eu falei, então nós vamos fazer mais 5, e daí vai sarar de vez. Tá bom? Tá bom. Eu fiz. Sarou? Sarou, pode pôr meu sapato, agora que eu não quero pisar em outra abelha. Eu falei, tá bom, coloquei outro sapato, pronto, foi brincar, acabou. Porque eles acreditam. A criança, ela tem fé nos pais. A criança não tem trava, não vai funcionar, ela não faz isso, ainda mais se forem os pais. Então, os pais acabam que programam muito fácil os filhos.